Olá pessoal, sejam bem-vindos à disciplina Programação Web do curso Técnico em Informática do CESP. Eu sou o professor Rafael e estarei abordando os conceitos iniciais da linguagem HTML. Espero que essa disciplina possa ser proveitosa para cada um de vocês e que vocês consigam abstrair conhecimentos que farão com que se destaquem melhor no mercado de trabalho. Então vamos lá. Introdução. O HTML, o Hypertext Markup Language, ou linguagem de marcação de hipertexto, é a linguagem utilizada na comunicação entre o desenvolvedor de uma página web e o navegador, ou seja, é através dela que o desenvolvedor irá criar páginas web a fim de transmitir alguma informação. O HTML é o componente básico da web. Ele permite inserir o conteúdo e estabelecer a estrutura básica de um website, organizando as informações de uma página na web. Sem isso, o navegador não saberia exibir textos como elementos ou carregar imagens. Se não houvesse a linguagem HTML, as páginas web que vemos quando navegamos na internet seriam completamente desorganizadas e sem nenhuma aparência visual, sem nenhuma estética. Então, através do HTML, da linguagem HTML, você consegue estabelecer uma estrutura, uma formatação para a página, de modo que ela fique atrativa, oferecendo o acesso à informação da melhor maneira possível. Vale lembrar que o HTML ele não é uma linguagem de programação, ele é uma linguagem de marcação. Mas por quê, professor? Porque uma linguagem de programação, o objetivo dela é criar um software, um aplicativo. No caso do HTML, você não vai criar um software, um aplicativo, você vai criar uma página. E uma página é nada mais, nada menos que um conteúdo organizado e formatado. O HTML utiliza um conjunto de tags responsáveis pela marcação do conteúdo de uma página no navegador. As tags são os elementos a mais que escrevemos usando a sintaxe: sinal de menor, nome da tag, sinal de maior. Diversas tags são disponibilizadas pela linguagem HTML e cada uma possui uma funcionalidade específica. Na linguagem HTML nós temos diversas tags para diversas finalidades. Cabe ao desenvolvedor, no momento da programação, decidir qual delas utilizar de acordo com a sua funcionalidade. Essas tags indicam ao navegador o elemento a ser exibido. Cada tag apresenta uma lista de atributos que podem definir as propriedades dos elementos, como aparência, tamanho, posições, cores, fontes e etc. As tags são palavras definidas em inglês e são escritas entre os sinais de menor e maior. As tags devem ser abertas e fechadas para que o navegador saiba de onde e até onde está definido o elemento. Ou seja, as tags HTML são do tipo abre e fecha, liga e desliga. Ou seja, você inicia a formatação com uma tag, sinal de menor, nome da tag, sinal de maior, e até onde ela vai, ou seja, o conteúdo daquela tag, e em seguida você encerra ela. Para você encerrar a tag, você põe sinal de menor, barra, identificador da tag e o sinal de maior. A estrutura de um documento HTML. A estrutura básica de qualquer documento HTML deve respeitar a seguinte estrutura. Temos inicialmente a tag HTML, onde ela inicia no topo e finaliza no rodapé,
que delimita o documento. Temos a tag read, que inicia logo após a tag HTML, onde ela é composta principalmente pela tag title, ou seja, que é o título da página, aquele nome que fica na aba do navegador, e o fechamento da tag read. O conteúdo inserido na tag, dentro da tag read, ele não é exibido pelo navegador, mas é de suma importância a sua definição. Exemplos: temos a tag title, temos a tag link, que estabelece uma relação com os arquivos de formatação da página. Temos também a tag meta, com o char7 UTF-8, que vai dizer para o navegador que naquele código, naquele documento, você vai encontrar acentos e cedilhas, e assim por diante. No caso da tag body, é onde iremos inserir o corpo da página, onde iremos de fato construir as nossas páginas web. Então, após o início da tag body, eu vou fechar lá embaixo. Logicamente, o meu conteúdo estará entre body e barra body. E depois vou fechar o documento aqui com a tag barra HTML. Os títulos. Quando queremos indicar que um texto é um título em nossa página, utilizamos as tags de heading, ou seja, cabeçalhos. Os cabeçalhos em uma página web são de fundamental importância, pois é a primeira coisa que o navegador procura quando o usuário faz uma pesquisa relacionada a um determinado conteúdo. Então, imagine a seguinte situação: você tem duas palavras em seu site. Tem uma palavra futebol, formatada com nível H1, e tenho a palavra futebol formatada como H6, por exemplo, ou um parágrafo. No momento da busca pelo usuário, o que vai ser identificado primeiro é o que está com H1, porque é ali que o navegador irá focar a sua busca. Se o texto que o usuário digitou não estiver no H1, logicamente ele vai procurar nos outros elementos. Então, os níveis de cabeçalho. Em HTML, nós temos níveis de cabeçalho que vão do 1 ao 6. Quanto menor o número, maior o tamanho da fonte. Quanto maior o número, menor o número da fonte. Então, nós temos o H1, que é o cabeçalho de nível 1, é o maior de todos, e vai descendo 2, 3, 4, 5 e 6, onde 6 é o menor deles. Mas, visualmente, qual é a diferença de cada um? Vamos implementar um exemplo. Vamos abrir um software VS Code, inclusive tem vídeo na plataforma ensinando como fazer o download desse software. Então, vamos lá. Arquivo, novo arquivo, salvar aqui, aula 1, exemplo, ok. Um lembrete importante: todo e qualquer site, no momento que o navegador vai abri-lo, ele procura por um arquivo específico, é como se fosse a capa. Esse arquivo específico, ele tem um nome padrão, um nome estabelecido, que é o index.html, onde index é o nome do arquivo e .html é a extensão daquele arquivo, ou seja, o formato. Assim, eu estou dizendo que aquele documento em específico que eu estou criando é um documento .html, ou seja, um documento a ser interpretado pelo navegador. Então, colocamos o nome do arquivo, vamos salvar. A vantagem de se utilizar um software como o VS Code é que ele facilita a implementação da página. Você pode simplesmente digitar o comando e ele já tanto inicia quanto fecha a nossa tag.
Então, com a tag HTML, nós definimos a estrutura inicial. O próximo é a tag head e, em seguida, a tag title. Vamos dizer que o título da nossa página vai se chamar exemplo HTML. Temos o nosso título montado. Agora vamos para o corpo da página, a tag body. Nessa tag body, eu vou dizer o seguinte: olha, eu tenho como corpo da página o nome do curso, curso técnico em informática. Bacana. E em seguida o nome da disciplina, que é programação web. Percebam que não adicionei nenhuma formatação para esse texto, nenhuma tag delimitando esse conteúdo. Vamos ver como funciona? Vamos salvar e visualizar no navegador. Vou dar um zoom para facilitar. Vejam que no código nós inserimos uma quebra de linha. Curso técnico em informática, programação web. Só que no momento que eu salvei, o próprio programa já puxou programação web para cima. O que acontece é o seguinte, que o navegador, quando você coloca um texto corrido dentro do corpo da página, se você não estruturá-lo por meio das tags, aquele texto, aquele conteúdo vai aparecer de forma desorganizada no navegador. Então, cabe ao desenvolvedor fazer uso correto das tags para que o documento que você está criando, para que a página que você está criando, fique com uma aparência agradável. Então, vamos lá. Vamos dizer que o nome da disciplina receberá um cabeçalho do tipo H1. Vou fechar. Iniciei aqui a minha tag. Vou finalizá-la após o nome da disciplina. Então, /H1. Você pode observar que o software já autocompleta o nome da tag. Isso acaba poupando tempo ao desenvolvedor, que não necessitará digitar todo e qualquer comando. Eu vou apagar só para exemplificar melhor. Eu vou dizer que o nome da disciplina será um cabeçalho de nível 5, ou seja, um H5. Então, programação web. Vou salvar e visualizar o resultado no navegador. Colocar o zoom normal. Olha, percebam agora que eu tenho um H1 aqui em cima com o nome da disciplina, com o tamanho da fonte bem maior em relação ao H6, que é o parágrafo, que é o cabeçalho que a gente definiu para o nome da disciplina. Vamos fazer uma inversão. Vamos dizer que esse H5 agora, o nome da disciplina, agora é um cabeçalho de nível 1. Vamos ver o que é que acontece. Vou atualizar a página e agora o tamanho da fonte aumentou, apenas mudando o nível do cabeçalho daquele conteúdo. Parágrafos. As tags de parágrafos são indicadas para obter uma separação do texto para que o mesmo apresente uma estrutura mais organizada. A sintaxe da definição da tag parágrafo é a seguinte: eu tenho o menor, P, logicamente, que é o identificador da tag, o nome da minha tag,
e o barra P. Significa que o que tiver entre P e barra P pertencerá a esse espaço aqui, a própria tag parágrafo. Eu estou iniciando e delimitando até onde ela vai. Para exemplificar melhor, vamos abrir o Word. Você pode observar que aqui no Word eu tenho parágrafos separados. Eu estou visualizando eles separadamente. Eu vou copiar esses 3 primeiros parágrafos e vou colar aqui no nosso VS Code. Vou colar o conteúdo e vou salvar. Vamos ver como fica no navegador. Está aqui. Você pode observar que todo o conteúdo ficou desorganizado. Agora perceba que se no início de cada parágrafo tivesse uma identificação, o desenvolvedor falasse, olha, no início desse parágrafo eu tenho aqui a tag P, aqui é o início do parágrafo, e aqui essa tag, esse parágrafo termina, então barra P. Estou dizendo também, aqui é o início de outro parágrafo, e aqui esse parágrafo finaliza, e assim por diante. Percebam que agora eu tenho um conteúdo separado. Vamos trazer para cá. Vamos salvar e atualizar o navegador. Pronto. Agora eu tenho parágrafos organizados. Então, essa é a função da tag P. Ela é responsável por fazer a estruturação dos parágrafos em um documento HTML. Marcações de ênfase são utilizadas para dar uma ênfase diferente a um trecho de texto. Podemos utilizar as seguintes marcações: strong, em, small. A tag strong ela faz com que o texto fique em negrito. A tag em deixa o texto em itálico. E a tag small deixa o texto levemente mais pequeno. Vamos ver como isso funciona na prática. Por exemplo, eu vou colocar essa palavra vídeo em negrito. Para isso, vou fazer uso da tag strong. Strong. Deixa eu só tirar daqui e botar aqui. Então, iniciei a minha tag strong. Tenho uma palavra que eu quero formatar. E finalizei a tag strong. Então, vamos salvar. Faltou uma letra aqui. Strong. Ctrl S. Salvar. Pronto. Perceba agora que a minha palavra está em negrito. Essa inserção da tag strong surgiu nas versões mais recentes do HTML, mas anteriormente esse efeito era obtido com a tag B, abreviação de bold, negrito. Se eu colocar B ao invés de strong, você verá que o resultado é o mesmo. A mesma coisa vale para a tag em. Documento, vou colocá-lo em itálico. Vou salvar aqui e atualizar no navegador. Cadê o documento? Aqui. Agora a palavra documento está em itálico.
Vou colocar agora a palavra adequado também em itálico. Vamos ver qual a diferença. Itálico. Vou utilizar a tag I, abreviação de italic. Isso era assim que se conseguia o mesmo efeito nas versões anteriores do HTML. Atualizar, adequado agora em itálico. Imagens. A tag image define uma imagem em uma página HTML e necessita de dois atributos preenchidos, o source e o out. O HTML5 introduziu ainda duas novas tags específicas para se trabalhar com imagem. Quais são essas tags? São a tag figure e fig caption. Então, aqui eu tenho o seguinte, eu tenho a minha tag figure, nesse espaço, definindo, ou seja, delimitando o espaço que a minha imagem irá ocupar. Tenho a tag image, que está inserindo a imagem na página através do parâmetro source, abreviação de source. Então, source image, onde img é a pasta, barra, nome do arquivo, produto1.png é o nome do arquivo. Toda vez que eu for inserir uma imagem no meu documento, eu preciso saber a extensão daquela imagem. Se ela é uma imagem PNG ou uma imagem JPG. Então, tenho que saber previamente a extensão dessa imagem para que eu possa referenciá-la corretamente aqui no código. O parâmetro out, ele insere um texto alternativo caso a imagem não possa ser carregada ou possa não ser localizada pelo navegador. Então, se o navegador não encontrou ou não conseguiu carregar a imagem, então ele vai exibir esse texto alternativo. A tag fig caption, ela insere uma legenda abaixo da imagem. Então, tenho aqui fig caption, inicia e finaliza. Vocês podem observar que a tag figure e fig caption são do tipo liga e desliga, abre e fecha. Ou seja, eu iniciei e finalizei, figure e barra figure, fig caption, barra fig caption. No entanto, a tag image, eu não tenho um barra image, viu? Ou seja, essa tag ela não precisa ser fechada. Apenas inicio a tag, coloco o parâmetro para localizar a imagem, um texto alternativo, sinal de maior e pronto. A minha imagem já vai ser inserida no navegador. As listas ordenadas. O elemento HTML, OL, representa uma lista de itens ordenados. Então, eu tenho aqui OL, que eu estou dizendo ao meu navegador que ali é uma lista ordenada, e tenho o parâmetro LI, que significa que o que estiver entre LI e barra LI é um item da minha lista. Então, tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 itens na minha lista, e ao final eu tenho o barra OL, onde eu iniciei e finalizei a minha lista. Isso é equivalente no Word aos marcadores de numeração. Exemplo: texto 1, texto 2, texto 3. Dessa maneira. E as listas não ordenadas? Elas são definidas através da tag UL.
o L, que cria uma lista de itens desordenada, sem ordem rígida. Então eu tenho aqui o L, tenho os itens da minha lista, LI e barra LI, tenho três itens aqui, e a tag barra o L, que delimita o final da minha lista. Esse elemento é semelhante a esses marcadores aqui, ó, sem ordem definida. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Nós teremos ainda uma aula sobre CSS, que é relacionada à formatação das páginas web. E logo após, nós teremos a nossa aula presencial. Então eu espero que essa aula tenha sido proveitosa para cada um de vocês. Espero ter contribuído com sua aprendizagem e até a próxima aula. Então, meu muito obrigado.